massa não vai rolar, não é um exame simples nem fácil, a gente vai continuar usando o imunoensaio. E para a ultrassonografia, lembrar que antes de 8 anos pós-menarca, a gente não deveria usar ultrassom para o diagnóstico, só para estimar os fenótipos, e ultrassom a gente deveria considerar, então, 20 folículos usando uma sonda de 8 MHz. Se eu estiver fazendo ultrassom pélvico, ou se eu estiver usando uma sonda mais antiga, um equipamento mais antigo, que não me dá esse padrão, a gente só deve valer-se de volume. E as perspectivas, né, pensando em diagnóstico, é ter um método mesmo, uma determinação hormonal que ajude. Ainda tem muita discussão na literatura, o mais promissor é fazer a dosagem do hormônio antimileriano. Ele está bem alto nas mulheres com a síndrome dos ovários policísticos. Tem a gente ainda um problema de kit, né? Tem diferenças grandes entre eles, mas se está melhorando, refinando a técnica e já tem inclusive sugestões de nível de cutoff. Bom, o que é importante na síndrome dos ovários policísticos? São as repercussões que a mulher vai ter em vários aspectos, né? Tanto metabólicos e com riscos cardiovasculares, de doença hepática gordurosa não alcoólica, riscos oncológicos, então uma anovulação, então não ter a contraposição do progestagênio, né? E o risco de câncer de endométrio, lembrar dos riscos do hiperandrogenismo com as suas manifestações clínicas de surtismo e alopecia androgenética, e é claro que isso leva à alteração de autoestima. Os impactos reprodutivos são importantes, né, como a gente vai ver, mas a mulher que consegue engravidar, ela tem complicações grandes, né, de diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e prematuridade. Mas aqui a gente vai focar nas implicações da fertilidade. Então, basicamente, o grande problema dessa síndrome é que esse ambiente intra-ovariano é rico em androgênio. Então, mesmo que a determinação de testosterona da mulher seja normal, o ambiente intrafolicular é rico em androgênio. E isso acaba sendo um grande problema, porque é uma das coisas que vai deturpar o processo da foliculogênese. E esse distúrbio da foliculogênese, é claro que vai levar à ovulação, e finalmente a ovulação leva à dificuldade em engravidar. A gente poderia pensar assim, vamos fazer uma indução de ovulação. O grande problema é essa síndrome acaba sendo uma tristeza, é porque esses distúrbios de foliculogênese acabam impactando na qualidade do ócito. E lembrando que mal ócito, eu vou ter maus embriões e eu vou ter problemas, mesmo com uma indução. E por que a gente tem tantos problemas? Isso está ligado à fisiopatologia da síndrome, né? Então, aqui a gente tem um belo de um ciclo vicioso, a gente não sabe onde começa, onde termina, mas a gente tem alterações na pulsatilidade do GNRH, se são alterações primárias ou secundárias por causa do excesso de androgênio, é uma outra controvérsia, mas de qualquer maneira, a pulsatilidade alterada leva a alteração na pulsatilidade das gonadotrofinas, mesmo sendo infrequente hoje, a gente vê relações de 3:1, mas é muito comum a gente ter um LH que pulsa de uma maneira muito mais anômala, muito maior. E isso vai ser responsável, em parte, pelos distúrbios da foliculogênese e pela hiperprodução de androgênio que fecha o ciclo. Aqui a insulina vai ter um papel predominante, importante nessa síndrome. Ela tem papel... não importa se a hiperinsulinemia é só pela obesidade, se eu tenho defeitos da ação, ou se eu tenho um problema genético com defeito no receptor de insulina. Então, ele pode ser em número menor ou ter em número adequado, mas tem dessensibilização desses receptores. A gente vai ter a insulina aumentando a pulsatilidade de LH e a insulina tendo efeito direto sobre o ovário, levando ao aumento do androgênio local. E aí, por causa dessa alteração androgênica, isso também interfere diretamente com a foliculogênese, e aí a gente vai ter o quadro clínico associado a isso. E aí, por que a gente vai focar nas implicações da fertilidade? Então, parece que os ovários da síndrome dos ovários policísticos, eles não basta querer ter a síndrome, eu preciso poder
ter a síndrome. Então, as células da teca das mulheres que têm a síndrome, elas são diferentes das tecas internas das mulheres que não têm a síndrome. Se a gente incubar essas células com insulina, a gente vai ter uma hiperprodução muito maior de androgênio. E aí, acaba tendo uma coisa interessante. A resistência insulínica, então, é aquela célula morrendo de fome, cercada de glicose por todos os lados, mas ou porque eu não tenho receptores funcionantes, ou porque eu tenho algum problema genético com diminuição de receptores, o que é mais raro, a gente tem problemas na absorção dessa glicose. Mas o ovário não. A ação do ovário, né, apesar da resistência sistêmica existir, o ovário continua sensível à ação da insulina, então ele também vai ter uma ação direta, alterando a foliculogênese, além das ações indiretas, mexendo na SHBG, alterando a proteína correadora do IGF-1 e modificando a pulsatilidade do LH. Então, a insulina acaba tendo um papel realmente primordial. Não é à toa que os sensibilizadores de insulina são usados há bastante tempo para tentar melhorar as respostas na fertilidade. Bom, que mais que a gente tem? Lembrando, né, que o desenvolvimento folicular normal é uma série de fatores, mas o FSH vai entrar aqui no folículo antral. É nesse momento que as ondas foliculares vão ter um efeito na maturação do folículo. Então, toda essa parte inicial, né, que é independente de FSH, a grande busca do que marca. E hoje em dia a gente sabe que o hormônio antimileriano tem um papel importante nesse efeito inibitório do recrutamento inicial, mas também a posteriori, né? Então, na maturação dependente de FSH, ele também tem implicação, e na seleção do folículo, e também na expressão da aromatase. Então, basicamente, o que a gente também está tendo na síndrome é uma alteração dos níveis da célula, muito folículo, né, muita célula da granulose e muito hormônio antimileriano. E daí a gente acaba tendo ruptura dessa ativação folicular, então a ativação, o recrutamento, ele é maior, e a gente também acaba tendo uma alteração na atresia, com perda da atresia, e acabando tendo persistência de um monte de folículos que não me adiantam de nada. Então, hoje em dia, a gente já tem ideias bem interessantes nessa alteração, nessa disruptura, né? Então, esses níveis maiores de hormônio antimileriano tornam esses folículos resistentes à ação do FSH, e aí a maturação, né, essa maturação normal fica comprometida. E, além disso, a gente também vai ter alteração na expressão da aromatase. Então, é mais um fator aumentando o hiperandrogenismo intrafolicular e que vai acabar comprometendo ainda mais esse processo. E, finalmente, a qualidade do ócito. Então, a gente poderia pensar que, beleza, eu tenho bastantes, né, folículos ali, mas apesar de eu poder conseguir um número maior de ócitos, né, num processo de captura, eles acabam tendo baixa qualidade. E por quê? Por causa de vários fatores, aí de novo, insulina e androgênio são importantes nesses fatores, mas fatores intra-ovarianos acabam sendo importantes. Níveis de citocinas que estão alteradas, então, níveis de alteração, né, do estresse oxidativo, modulando as citocinas inflamatórias, alterações no fator de crescimento do endotélio vascular, então alterações na vascularização desse folículo e no próprio IGF. E tudo isso acaba contribuindo para a gente ter uma baixa qualidade ocitária. Então, grande problema, né, que a gente fica à frente, e o grande desafio que nós temos hoje vai ser como a gente vai combater esse estresse oxidativo alterado, todos esses defeitos na angiogênese, nessa síntese de androgênio que está aberrante, como eu paro isso, porque tudo isso compromete o desenvolvimento folicular. Então, a maneira como se tem se encarado hoje em dia o problema é essa, e o que as soluções mais individualizadas, tem protocolos mais individualizados, e não receita de bolo para todo mundo, e pensar em fármacos que possam ajudar
nessa indução de ovulação, desde fármacos que vão sensibilizar a insulina, e aí a metformina, eu diria que é a mais bem estudada, a que a mais trabalhos a gente tem, mas não só. Diversos isômeros, né, do inositol são descritos, e aqui para nós acaba tendo importância dois desses isômeros, o minoxidil e o dequiroinositol. O minoxidil ele parece estar bem mais associado à absorção da glicose e à sinalização do FSH, enquanto o dequiroinositol associado à produção de androgênios pelo estímulo do LH. Então, se a gente poderia utilizar um, ou os dois, ou ambos, em que proporção que isso pudesse ajudar. A vitamina D também tem sido bastante estudada, porque hoje em dia a gente reconhece esse hormônio, né? A vitamina D é um pré-hormônio, mas na sua forma ativa um hormônio, e ele tem um papel importante na sinalização da multiplicação celular, e um papel importante nos processos de apoptose, ou seja, a síndrome dos ovários policísticos, a gente tem um problema na atresia, a atresia está comprometida, daí sobra aquele monte de folículo. Então, aqui entra o papel da vitamina D. Já a coenzima Q10, que também tem sido estudada, ela acaba tendo um papel de energia na mitocôndria, então talvez melhore esses processos intrafoliculares, e também a acetilcisteína, que tem um papel de um efeito antioxidante, né? Então, no estresse, tentar mexer nesse estresse oxidativo intrafolicular e talvez minorar o sofrimento dessas pacientes. E acho que é isso. Obrigada. Aula maravilhosa, doutora Márcia, muito obrigada. Muito esclarecedora. Acho que quem tiver dúvida pode ir enviando no chat. Quando terminar, a gente responde, a gente faz levanta todas as dúvidas e abre para discussão. Vamos agora dar sequência com a doutora Nilka, que ela vai falar sobre os tratamentos da infertilidade na SOP, vai falar um pouco sobre os protocolos e os adjuvantes. Doutora Nilka. Consegue me ouvir, Camila? Perfeitamente. Então, tá bom. Bom, Camila, gostaria muito de realmente agradecer o convite, né? E eu brinquei, né, quando a gente estava conversando, que roubaram a Camila aqui da gente, mas é que realmente a Camila faz falta. Bom, vamos lá, não vou me alongar muito, porque eu já vou falar demais na aula, a Camila já sabe que eu falo muito, então eu vou tentar ser curta e encurtar o que eu fiz aqui. Deixa eu ver se eu consigo, Camila, compartilhar com vocês. Vamos lá. Já está compartilhando, Camila? Não, acho que está indo. Pronto, está indo. Só falta colocar em tela cheia. Pronto. Foi? Pronto. Só a senhora que não está aparecendo. Eu não sei fazer isso, Camila. Não tem uma câmerazinha? Na barrinha onde a senhora clicou para compartilhar, tem uma câmera. Se ela tiver com um tracinho, é porque ela está desativada. Agora eu desativei, vou ativar de novo. Tudo bem? Eu não estou conseguindo ver. Já chegou a imagem. Então é a minha internet. Então, perfeito. Pode seguir. Tá ótimo. Então tá bom. Bom, a gente vai falar um pouquinho então sobre a síndrome dos ovários policísticos e o que acontece. Agora quem está indo aqui para frente sou eu aqui para frente. Agora eu não consigo avançar. Agora, foi. Na realidade, como já foi dito pela Márcia, na realidade a síndrome foi descrita por Stein Leventhal em 1935. 5 a 10% das mulheres na idade reprodutiva apresentam a síndrome. Mas toda vez que eu tenho que falar sobre síndrome dos ovários policísticos, eu considero o tema um tema absolutamente nublado. Tá? Por quê? Porque em todos os aspectos, apesar de ser uma doença muito antiga, tá? Ela ainda cria muita confusão, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Tá?
Do diagnóstico, como já foi dito anteriormente, nós temos múltiplos critérios. Tá? Um critério de 1990, da National Institutes of Health, critério de Roterdã, 2003-2004, e da Sociedade Androgen Excess PCOS Society, de 2006. Tá? Bom, se você olhar, quando eu digo que é uma doença que todo mundo acha que sabe bastante, mas que ela ainda cria grandes confusões, existe um trabalho de 2017, muito recente, que traz justamente essa problemática do diagnóstico e do tratamento entre os ginecologistas, tanto a parte dos que fazem a parte mais endócrina ginecológica, quanto do ginecologista geral. Então, vamos lá olhar nesse gráfico, o que a gente já tem aqui? Que 70% dos ginecologistas que fazem a parte endócrina, eles usam o critério de Roterdã para o diagnóstico da SOP, contra 40% dos ginecologistas gerais. O que preocupa é que 35% dos ginecologistas não sabem nem dizer qual critério diagnóstico eles usam para justamente começar a tratar e acompanhar uma paciente, teoricamente, com síndrome dos ovários policísticos. Tá? Então, até como eu falei, o diagnóstico já é controverso. Bom, dentro dos diagnósticos, dos critérios possíveis, o de Roterdã é o mais comumente aceito. Tá? Claro, para iniciar, como foi já dito anteriormente, o critério é um critério de exclusão, tá? Então, a gente tem que afastar outras etiologias, como hiperplasia adrenal, hipotireoidismo, hipogonadismo hipogonadotrófico, falência ovariana precoce, hiperprolactinemia, Hayran síndrome, Cushing, tumor secretor de androgênio. Feito isso, nós temos que incluir a paciente em 2 desses 3 critérios: irregularidade menstrual, óligo ou anovulação, hiperandrogenismo bioquímico ou clínico e ovário micropolicístico. Tá, então você diria assim, bom, Nilka, temos 3 critérios, mas já existe um consenso, se todo mundo prefere o Roterdã, é só incluir a paciente em 2 desses 3 critérios e está tudo certo. Acontece que cada um desses critérios individualmente não tem cutoff adequado. Então, na prática, não é tão fácil assim. Vamos lá. Equívoco no parâmetro de anovulia. Tá? O que acontece? A irregularidade menstrual ela é definida como 3 anos depois da menarca, pacientes com ciclos menores do que 21 ou maiores do que 35 dias. Tranquilo? Paciente até 1 ano pós-menarca, essa irregularidade não deve ser considerada, porque é esperada. Tá? O grande problema é que, frequentemente, meninas ao redor de 15 anos vão ao ginecologista com 2 anos pós-menarca, apresentando ciclos, por exemplo, de 35 dias. Sendo que a gente só pode considerar uma paciente entre 1 ano e 3 anos pós-menarca como apresentando irregularidade, com mais 45 dias de intervalo entre os ciclos. Tá? Então, muitas vezes, o gineco geral pega uma menina de 15 anos, ciclando a cada 35, já rotura literalmente esta menina como portadora da síndrome de ovário policístico, simplesmente por ela estar ciclando a cada 35 dias, 40 dias. E essa paciente começa muito precocemente a usar o anticoncepcional, usa a vida inteira, para de usar no período que ela quer gestar. E aí se torna ainda mais difícil o diagnóstico para nós que recebemos essa paciente com esse rótulo, sem mesmo ter feito nenhum exame mais específico na adolescência e justamente com toda a repercussão de um diagnóstico erroneamente ou mal feito do seu início. Seguindo, até do ponto de vista clínico, do diagnóstico do hiperandrogenismo é complicado. Como já foi dito anteriormente, por exemplo, se usa muito o critério justamente de Ferriman,
que hoje está criando-se confusão em relação ao nível que a gente considera 4 ou 6, tá? Só que o que acontece? O hirsutismo, que é considerado nesse critério, é um critério muito subjetivo, tá? Muitas vezes, quando essas pacientes vêm para nós, elas já vêm com um tratamento já realizado desse hirsutismo antes dessa avaliação endócrino-metabólica, tá? Muitas vezes a gente tem dificuldade em função da genética de algumas populações, tá? Ou seja, o critério clínico do hiperandrogenismo, ele traz dados absolutamente inconsistentes nesse diagnóstico. Se eu falar do hiperandrogenismo bioquímico ainda, aí nós temos um problema ainda maior, porque teoricamente a gente deveria considerar principalmente a testosterona livre aumentada, eventualmente androstenediona e SDHA, embora essas tenham justamente uma avaliação limítrofe para o hiperandrogenismo bioquímico. Tá? E dentro dos cutoffs do hiperandrogenismo, ninguém leva em consideração a diminuição da produção de testosterona de acordo com a idade da paciente. Então, às vezes, uma paciente que tinha um hiperandrogenismo aos 25 anos, em função, na realidade, da idade, ela não apresenta, pelos cutoffs atuais, já numa idade mais avançada, esse aumento do androgênio, e ela então deixa, entre aspas, de ser diagnosticada como uma portadora da síndrome, o que vai trazer repercussão para ela, porque uma paciente que tem síndrome está associado a uma síndrome plurimetabólica com consequências futuras, tá? Então, quando a gente fala de hiperandrogenismo bioquímico, o cutoff, como eu falei, é muito questionável em função de idade, em função de MC, que não são considerados esses critérios. Em relação aos critérios ultrassonográficos, a gente apresenta um certo problema, tá? O que acontece? Hoje, em relação ao critério de Rotterdam, se considera um ovário de padrão micropolicístico quando ele tem 12 ou mais folículos entre 2 a 9 milímetros por ovário. Acontece que os ultrassons estão cada vez melhores, tá? E no último guideline de 2018 foi proposto que esse número passasse a ser 20 folículos entre 2 a 9 milímetros em função dessa melhora da tecnologia. Porque a gente tem vários trabalhos mostrando que justamente com o envelhecimento da paciente, esse cutoff deveria ser modificado. Um trabalho de 2017 mostra que, por exemplo, uma paciente com menos de 24 anos, o cutoff deveria ser entre 13 e 14 folículos por ovário. Já numa paciente entre 34 e 39 anos, que é quem nos procura para ser tratada, se ela apresenta uma infertilidade, esse cutoff deveria cair para 10. Ou seja, deveria existir uma estratificação do número dos folículos de acordo com a idade. Se você considerar os critérios de Rotterdam, que são acima de 12, você vai ter uma sensibilidade alta, mas uma especificidade baixa. Ou seja, você vai acabar colocando algumas pacientes dentro de um critério de síndrome, quando elas não deveriam ser incluídas. Já, para vocês terem ideia, a Sociedade Androgen Excess PCOS, ela vem preconizando que se aumente ainda mais para 25 o número de folículos entre 2 a 9 por ovário para se considerar ovário micropolicístico. O que acontece? Nesses casos, você vai ter uma especificidade muito alta, mas uma sensibilidade muito baixa. Então, você excluiria muitas pacientes que deveriam estar incluídas e que deveriam ser acompanhadas adequadamente e que não serão por não estarem dentro de um critério de seleção para síndrome. O que deveria ser feito, sim, é um critério baseado numa estratificação pela idade. Esse trabalho
tá, do Arman, de 2019, mostra exatamente isso. Entre 25 e 30, nós deveríamos considerar acima de 15 folículos por ovário. Já numa paciente entre 35 e 40, 12 seria o número de cutoff adequado. Ou seja, até mesmo o ultrassom traz essa dificuldade do diagnóstico da síndrome. Além disso, a síndrome apresenta múltiplos fenótipos. Por quê? Ela sempre foi considerada, e é considerada desde os critérios de Rotterdam, uma desordem absolutamente heterogênea. Por quê? Porque ela é uma doença óligo ou poligênica. Ou seja, existem vários fenótipos possíveis. Além disso, com uma penetrância gênica incompleta, com uma influência muito grande dos fatores ambientais, ou seja, modificações epigenéticas importantes, que apresenta diferentes fenótipos. E justamente esses fenótipos trazem mais complicação no ponto de vista do diagnóstico e até mesmo hoje se questiona, por exemplo, o Aziz, que produz muito dentro da área de síndrome de ovário policístico, ele questiona se o fenótipo de uma paciente anovuladora crônica com ovário policístico, mas que não tem hiperandrogenismo, deveria ser incluída dentro da síndrome. Ele questiona isso, por quê? Porque essas pacientes têm uma incidência de síndrome plurimetabólica muito inferior às outras que têm hiperandrogenismo. Então, ele se questiona se deveria realmente estar incluído esse padrão de paciente. Tá? E a grande problemática do diagnóstico não é só tratar do ponto de vista da infertilidade, mas também o futuro do ponto de vista de qualidade de vida dessas pacientes. Se você for considerar que elas têm 2 vezes mais risco de doença cardiovascular, 5 vezes mais risco de diabetes tipo 2, e a síndrome plurimetabólica no Brasil, ela tem uma prevalência de 28% dentre as pacientes portadoras da síndrome de ovário micropolicístico. Bom, vamos falar então agora sobre o tratamento da infertilidade propriamente dito. Vamos fazer algumas considerações iniciais que eu acho extremamente importante. Primeiro, a gente tem que deixar uma coisa muito clara. Existe uma diferença grande no termo indução da ovulação e estimulação ovariana controlada. Uma paciente anovuladora crônica, eu vou induzir a ovulação. Uma paciente que cicla normalmente, que tem uma progesterona de segunda fase elevada, ou seja, que realmente ovula, eu não induzo a ovulação. Se eu der alguma medicação, eu estou provocando uma estimulação ovariana controlada. E qual que é o problema disso dentro do tratamento de um casal infértil? Não é incomum eu receber no meu consultório pacientes com 3 anos de infertilidade que ovulam absolutamente normalmente, que o colega, pela paciente ser jovem, 33 anos, mas já tentando gravidez, por exemplo, há 3 anos, o colega falou assim, você é jovem, ultrassom não tem nada, você não tem história clínica de nada, vamos fazer o seguinte, toma um Clomid por 6 meses para você aumentar a sua ovulação e, teoricamente, tentar a gravidez? Gente, o que eu estou fazendo? Nada. Eu estou deixando de fazer um diagnóstico adequado. Essa paciente que 3 anos ovula adequadamente, qual o benefício que ela vai ter em tomar o indutor da ovulação? Eu não estou contornando nenhum problema, eu estou fazendo mais do mesmo porque ela já ovula. E muito pelo contrário, essas pacientes ovuladoras, se você não estiver buscando uma estimulação ovariana controlada como um adjuvante para um coito programado ou, eventualmente, para uma inseminação, depois de fazer toda uma pesquisa de infertilidade inteira, adequada, tá? Você não vai estar ajudando, você vai estar até atrapalhando. Por exemplo, existem trabalhos mostrando que uma paciente ovuladora que não toma medicação, ela tem uma chance de gravidez em um ano de 73%. E a taxa de gravidez por ciclo é de 21%. No momento que você pega uma paciente ovuladora e dá clomifeno para ela aleatoriamente, sem fazer um diagnóstico adequado, simplesmente tenta ver se ela engravida usando o indutor da ovulação, ela vai ter uma taxa de gravidez de 22% por paciente
E a taxa de gravidez por ciclo cai para 6%. Então, vocês não estão ajudando. Está atrapalhando esse casal a buscar gravidez. Então, o uso do indutor da ovulação, ele tem que ser consciente. É para paciente anovuladora ou como um tratamento adjuvante para uma inseminação, tá? Mas aí, buscando estimulação ovariana controlada. Tá? Eu sei que é um absurdo eu trazer isso para essa aula, mas é uma coisa que eu vejo demais no consultório, tá? E isso tem que ficar muito claro para quem está começando na área de reprodução e na própria ginecologia geral. Porque a primeira pessoa que vai dar tratamento para essa paciente com ovário policístico, não vou ser eu que sou infertileuta, vai ser o gineco geral. Eu estou cansada de receber no consultório paciente com diagnóstico de ovário policístico, que busca gravidez, e que o colega falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, como você tem ovário policístico, vamos tomar anticoncepcional 3 meses para baixar teu androgênio, depois a gente tira e você tenta a gravidez de novo. Gente, você está fazendo o paciente perder tempo, e idade é crucial, não se pode perder tempo em tratamento de fertilidade. Então, é absolutamente controverso e não se deve, isso tem que ficar muito claro, não se dá anticoncepcional para quem está querendo buscar gravidez. Você faz com que a paciente volte a ovular, não se dá anticoncepcional. Outra coisa que a gente vê no consultório e que parece coisa do passado, mas eu vejo ainda hoje, pacientes que vêm no meu consultório e falam assim, olha, doutora, eu tinha um ciclo irregular, menstruava a cada 2, 3 meses, comecei a buscar gravidez, fui numa outra colega, ela conseguiu, olha, fiquei tão feliz, ela conseguiu me fazer menstruar regularmente e pediu para eu tentar gravidez em casa. Eu estou tomando cicloprimogina há 1 ano. Apesar de ter voltado a menstruar regularmente, eu não consigo engravidar. Gente, cicloprimogina bloqueia eixo, o paciente não ovula. Não é para se dar cicloprimogina. Parece que eu estou falando coisa que todo mundo sabe, mas eu não sei por que eu ainda continuo recebendo isso no consultório. Isso não pode acontecer. Isso tem que ficar muito claro. Anticoncepcional e cicloprimogina não se dá para paciente que está buscando gravidez. Outra coisa muito questionável que eu trouxe aqui para vocês é uma paciente anovuladora crônica que está buscando gravidez há 6 meses e vem justamente para que ela, né, volte a ciclar e tenha chance de gravidez. Existe uma dúvida cruel do que se fazer antes de tratar essa paciente. A gente deve ou não fazer uma propedêutica em relação aos fatores de infertilidade antes de fazer essa paciente voltar a ovular? Porque, teoricamente, se ela é ovuladora crônica, ela não teve prova de fertilidade. Será que vale a pena expor essa paciente a toda a propedêutica para o casal infértil? Bom, só para vocês terem ideia, quando a gente fala num grupo de pacientes que nunca trataram a ovulação, paciente com SOP, e que vem para fazer o primeiro tratamento, se eu buscar histerosalpingografia e tentar achar fator tubário, eu vou encontrar em 3% dessas pacientes fator tubo peritoneal. Se eu buscar num grupo de pacientes inférteis ovuladoras, essa taxa é 10%, é mais do que o dobro. Agora, se eu tratei essa paciente com anovuladora, com SOP, numa primeira linha, com indutor da ovulação oral, e ela não respondeu, a hora que eu pesquisar dentro desse grupo que não respondeu a primeira linha de tratamento, e eu fizer uma histerosalpingografia, eu vou encontrar 10% de fator tubário, assim como eu encontro no grupo de pacientes inférteis ovuladoras. Então, isso é para mostrar para vocês que, numa primeira linha de tratamento, eu vou, talvez, fazer muito exame a mais do que seria o necessário. Mas não existe nenhum critério, nenhum trabalho que afirma, com certeza, se nós devemos ou não fazer essa propedêutica básica inicial. A Febrasgo, em 2018, no consenso, ela coloca que quando você tem um relato, uma suspeita de um quadro clínico de infecção pregressa, de endometriose, de endometrite, de cirurgia pélvica, ou paciente com idade superior a 35 anos, sim, nós temos
que realizar a avaliação do fator masculino por espermograma e da esterossalpingografia. O que eu particularmente faço? Eu peço espermograma sempre, antes de tratar qualquer paciente anovulladora. Eu vou deixar essa paciente com indutor da ovulação 3, 6 meses, para depois fazer um espermograma e descobrir que o fator é masculino, que ela perdeu 6 meses. O espermograma é um exame extremamente simples, de baixo custo, que não traz problema nenhum, por que não pedir? Quando eu vou tratar uma paciente com SOP, com indutor oral, eu concordo com a Febraso, se ela tiver uma suspeita clínica, eu vejo uma obrigatoriedade em realizar a esterossalpingografia. Tá? Se ela não tem histórico clínico e é uma paciente abaixo de 38 anos, eu converso muito bem, explico muito bem, se eu não fizer a esterossalpingografia, que eu posso me deparar depois com o fator tubário, e também explico os riscos eventuais da uma esterossalpingografia, e a paciente decide. Agora, se eu optar para essa paciente em fazer gonadotrofina, ou seja, usar uma segunda linha de tratamento, em função do custo, tá? Eu peço obrigatoriamente esterossalpingografia, e não só esterossalpingografia e espermograma, mas eu faço toda a rotina de infertilidade antes de tratar esse casal. Bom, e aí, como que a gente trata? Dentro do grupo de ginecologista geral, tá, a gente percebe que 60% deles, entre os pacientes inférteis, orientam modificações do estilo de vida e utilizam indutores da ovulação. A grande maioria usa citrato de clomifeno com metformina ou metformina isolada. Será que isso é adequado? Mudanças de estilo de vida. Existe uma enxurrada de trabalhos na literatura apontando, principalmente em relação à dieta, tá? Existe uma associação, 10% das pacientes anovuladoras são obesas. E a gente não pode deixar de lembrar que uma paciente com uma obesidade, tá, realmente importante, ela vai ter complicações obstétricas, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, além de uma demora na própria resposta do tratamento da indução da ovulação. E se a gente convencer, fazer com que essa paciente obesa perca 5% do seu peso corporal, 30% a 40% delas vão voltar a ovular espontaneamente sem nenhuma necessidade de outro tratamento. O grande problema é que depois de 15, 20 dias de dieta, 44% das pacientes desistem da dieta. Então, nós, infertileutas, temos que ter uma conversa muito clara, franca e direta com a paciente. Não é prescrever, ó, faça dieta e volte mais magra. Você vai fazer dieta. Você vai realmente se engajar nisso? Ou nós vamos perder tempo, tanto eu e a paciente? Se eu pego uma paciente realmente com obesidade mórbida no consultório, buscando gravidez, tá? Eu, sem dúvida nenhuma, eu percebo que essa paciente vai ter uma dificuldade de perder peso, eu tenho uma tranquilidade absoluta de indicar bariátrica para essa paciente. Primeiro, porque eu não quero complicação obstétrica. Segundo, melhora a qualidade de vida. E segundo, que ela vai engravidar mais fácil. Ah, mas Nilka, eu tenho uma paciente que tem uma idade avançada. Eu prefiro estimular, guardar óvulo ou embrião. Eu mando essa paciente fazer bariátrica, depois eu transfiro embriões nessa paciente. Tá? Então, realmente, eu levo muito em consideração o sobrepeso antes de tratar uma paciente para optar uma gravidez. Além da dieta, existem várias coisas que já foi citado, que se pode agregar no tratamento das pacientes com ovário policístico. Zinco, 220 mg por dia, que diminui a glicose e os níveis de insulina. Como dito aqui, a vitamina D, 20.000 a 50.000 unidades por semana, tá? Que além de diminuir acne e hirsutismo, também ela melhora o desenvolvimento folicular, melhora o ciclo menstrual. Existem alguns trabalhos que apontam que quando você tem uma vitamina D abaixo de 30, tá?
existe uma redução de 44% na frequência de nascidos vivos após tratamento justamente de indutor da ovulação. Tá? Claro que são todos os dados que envolvem vitamina D, que envolvem zinco, que envolvem minoxidil, ainda não tem uma casuística assim, suficiente para poder realmente indicar o tratamento sem nenhuma sombra de dúvida. Tá? Mas a vitamina D eu dou frequentemente no consultório para todas as pacientes, não só para as pacientes que têm ovário policístico, tá? Que tem a síndrome. Ômega 3, 1.200 miligramas por dia, que melhora também o metabolismo da glicose, tá? Além disso, como já foi dito, os derivados, o myo-inositol, 2 a 4 gramas por dia, tá? Que promove uma remoção hepática da glicose. O xiriminorvitol, que aumenta a síntese de glicogênio, melhorando o hiperenergismo e a dislipidemia, tá? Existem também trabalhos mostrando, tá, que existe uma diminuição nos níveis de LH, na testosterona livre, tá? E quando você usa gonadotrofina nas pacientes com ovário policístico, com a síndrome, na realidade você acaba tendo uma chance maior, tá, de ter uma ovulação com folículo único e não multifolicular, porque nós também, a gente deseja não ter gestação múltipla, tá? E com taxa de nascido vivo também maior. Probióticos. Recentemente, acho que na penúltima Fertility, apareceu um trabalho extremamente interessante, falando justamente sobre a biota intestinal, a microbiota intestinal, falando justamente que existe uma alteração importante, tá? E que pacientes com ovário policístico teriam um processo inflamatório crônico do ponto de vista intestinal e que ocorreria uma permeabilização de substâncias que piorariam o quadro, tá, de ovário policístico dessas pacientes. Então, seria indicado o uso de probióticos. E a coenzima Q10, quando associada ao citrato de clomifeno, por exemplo, traria uma melhora no efeito antiestrogênico a nível de endométrio, ou seja, a coenzima Q10 melhoraria o endométrio, melhoraria a qualidade de óvulo em função da ação a nível mitocondrial, aumentando assim as taxas de gravidez. Então, eu no consultório costumo dar vitamina D, ômega 3, coenzima Q10 e myo-inositol. Vou passar aqui, vamos lá. Em relação ao tratamento não envolvendo dieta, não envolvendo tratamento adjuvante, o que a gente tem? A primeira linha de tratamento das pacientes com anovulação por SOP seriam os indutores orais. Tá? O citrato de clomifeno, muito utilizado, mas não é considerado mais a primeira opção de tratamento. Tá? A gente costuma dar de 50 a 150 miligramas por dia, do terceiro ao 7º ou do 5º ao 9º dia do ciclo. Tá? E, por exemplo, alguns acham que você poderia dar por 3 a 6 meses, não seria necessário o ultrassom. Eu discordo, eu não começo com 50 miligramas, porque pouquíssimas pacientes com realmente diagnóstico adequado de síndrome de ovário policístico, elas respondem a 50, eu já começo com 100 miligramas, se eu for usar o citrato de clomifeno, tá? E eu acho que em função do efeito ruim a nível de endométrio e de muco, eu obrigatoriamente, pelo menos no primeiro ciclo, eu avalio do ponto de vista ultrassonográfico essa resposta, até mesmo porque nós temos pacientes que são citrato clomifeno resistentes. Então não adianta o ginecologista geral prescrever clomid, tá? E mandar a paciente voltar daí 3 ou 6 meses sem controle ultrassonográfico para ver a resposta dela, para ver a resposta endometrial ao citrato, porque muitas vezes ela pode voltar a ovular, mas ela não engravida pela espessura endometrial inadequada. Esse é o esquema do citrato de clomifeno, então se trata de 3º ao 7º dia do ciclo, fazendo ultrassom pré-ovulatório, folículos maduros entre 20 e 22 milímetros. O que é muito interessante em relação ao citrato de clomifeno é que você pode até ter uma taxa de retorno da ovulação alta, mas a taxa de gravidez é baixa. Então você tem um normograma, tá, muito interessante, que mostra
considerando justamente o IMC, a curva de androgênio, a idade da paciente, uma paciente, por exemplo, que tem no normograma uma chance de ovulação de 80%, mesmo ela tendo 30 anos de idade, ela só tem 40% de chance de gravidar. Ou seja, existe uma discrepância entre a taxa ovulatória e a taxa de gravidez. E muito desse resultado ruim é justamente pelo efeito negativo antiestrogênico do citrato de clomifeno. Então, eu prefiro, na realidade, usar o letrozol. O grande problema do letrozol, que é o inibidor da aromatase, foi que ele, no início que ele foi justamente indicado para a indução da ovulação, ele foi associado a alterações, malformações fetais e que não foram comprovadas, e ele é considerado off-label. Então, vocês percebem que 32% dos médicos têm um certo receio tinham um certo receio, agora diminuiu, de usar o letrozol, tá? Mas o letrozol, hoje, ele deve ser considerado, sim, a primeira opção do tratamento oral da paciente anovuladora por SOP, tá? E o esquema é muito parecido com o do citrato de clomifeno. A gente usa o letrozol de 2,5 a 5 miligramas, do 3º ao 7º dia do ciclo, fazendo também controle ultrassonográfico, só que aqui o folículo é considerado maduro um pouquinho mais cedo do que o clomid, em torno de 18 a 20 milímetros. A última revisão da Cochrane mostrou que o letrozol, comparado com o citrato de clomifeno, tá? Ele é absolutamente superior a tudo. Ele é superior na taxa de gestação, na taxa de nascidos vivos, a taxa de resposta exagerada é semelhante, taxa de abortamento é semelhante ao clomid e a taxa de gestação múltipla também é semelhante. Ou seja, já que a taxa de gestação de nascido vivo é superior, ele tem que ser usado como primeira linha. Em relação à metformina, a metformina, se ela for usada isoladamente, comparada com placebo, claro que a taxa de gravidez metformina versus placebo, nas pacientes com SOP, vai ser melhor, tá? Só que quando você compara o uso da metformina sozinha versus citrato de clomifeno ou versus letrozol, ela é inferior. Os resultados da metformina realmente são inferiores quando comparados ao clomid ou ao letrozol. Tá? Então, o próprio guideline da Febrasgo de 2018 diz que não há dados que sustentem o uso isolado da metformina no tratamento das pacientes com SOP. Ele é menos eficiente que o citrato, não tem vantagem se você associar, teoricamente, metformina e citrato de clomifeno, tá? Você tem que informar a paciente que existem agentes indutores superiores à metformina e a metformina, o uso deve ser restrito àquelas que realmente têm uma resistência periférica à insulina. Eu, particularmente, utilizo somente nas pacientes resistentes à insulina, na dose de 500 miligramas de 8 em 8 horas. Quanto tempo a gente pode usar indutor oral nessas pacientes que estão buscando gravidez? Se eu fiz um ultrassom e ela mostrou uma resposta satisfatória, ela voltou a ovular e com endométrio adequado, eu posso usar até 6 meses. Embora se sabe que o maior índice de gestação são nos 3 primeiros meses. O que eu faço no consultório? Eu uso indutor oral por 3 meses e se não ocorrer a gestação, eu mudo para gonadotrofina. Eu não espero 6 meses. A segunda linha de tratamento, então, seriam as gonadotrofinas. Quando a gente passa por uma segunda linha de tratamento? Quando eu não tive resposta, tá? Ou seja, a paciente mantém a ovulação se eu usei indutor oral, ou se eu usei indutor oral, a paciente teoricamente ovulou, mas eu não tive gestação. Aí sim eu passo para o uso da gonadotrofina. A gonadotrofina ela pode até ser considerada uma primeira linha de tratamento quando eu tiver uma monitorização ultrassonográfica adequada, porque todo ciclo que ela usar a gonadotrofina, eu preciso fazer controle ultrassonográfico, é obrigatório.
Eu preciso discutir custo com a paciente e o risco potencial de gestação múltipla. A gonadotrofina, de preferência, a gente usa o FSH recombinante, a gente evita usar drogas que contêm o LH, porque essas pacientes já têm o LH mais elevado. A gente começa tateando com doses baixas, de 37,5 até 75 unidades por dia, eventualmente fazendo o step-up, ou seja, subindo a dose, acompanhando por ultrassom, não teve resposta, 4, 5 dias, eu subo um pouquinho a dose, tá? Quando eu uso gonadotrofina, de preferência, eu acabo usando, para o trigger, eu uso o HCG 5000 ou a alfa-corigonadotrofina 250, que é o Ovidrel, tá? E como eu falei, existe uma obrigatoriedade de monitoração adequada com ultrassom a partir do 5º dia de estímulo, tá? Uma resposta máxima de 3 folículos, 3 ou mais, a gente cancela o ciclo, tá? Por quê? Porque você tem um risco alto de gestação múltipla. Esse é o esquema de uso clássico das gonadotrofinas. A paciente menstrua, no 2º dia a gente começa a usar o FSH recombinante, numa dose pequena. Eu posso usar diariamente ou em dias alternados. A partir do 5º dia de estímulo, eu começo a fazer ultrassom seriado. O folículo é considerado maduro um pouquinho mais cedo, com 18 milímetros, e aí, em função do estrogênio alto, eu acabo obrigatoriamente fazendo o HCG 5.000 unidades ou o Ovidrel, tá? E depois oriento essa paciente com o coito com 36 horas após o HCG. A fertilização in vitro deve ser considerada a 3ª linha de tratamento no ovário policístico, tá? E deve ser indicada quando a 1ª e a 2ª linha falharem ou quando eu já tiver uma indicação de base de fertilização in vitro por um fator masculino, alguma outra, um fator tubário, ela acaba entrando como 1ª linha de tratamento. Se não, ela é considerada a 3ª linha. Em relação à fertilização in vitro, eu preciso lembrar de 3 coisas importantes na estimulação, que o ideal é que se use em virtude da resposta que costuma essas pacientes terem de uma forma exagerada. O ideal é usar como bloqueio do pico endógeno de LH o antagonista do GNRH, fazer um trigger com análogo agonista e, em função do endométrio, quando a gente usa o trigger com agonista, é de congelar todos os embriões e transferir num próximo ciclo. Então, isso aqui não, né, eu só trouxe que não era realmente a fertilização in vitro, não é nosso foco, mas aqui um esquema que habitualmente a gente usa para paciente com síndrome de ovário policístico. Então, elas começam o FSH recombinante no 2º dia da menstruação, numa dose de 75 ou 150. Quando o folículo maior de todos chega a 14 milímetros, a gente entra com o antagonista, tá? E quando o folículo maduro, a gente tem mais que, né, folículos mais que 50% acima de 16 milímetros e folículos acima de 18, a gente entra com gonapeptil ou com algum agonista, tá? E depois de 36 horas a gente faz a folicoaspiração e congela todos os embriões resultantes do tratamento. E uma opção que eu gosto muito é usar o Recovelli, que é a delta-politrofina, porque o ajuste de dose é melhor, ele é baseado justamente na curva de NH da paciente, tá? A finasterida, utilizado para diminuição da produção androgênica, para melhorar a condição ovariana, ela, né, alguns trabalhos indicam, mas são poucos, tá? A acetilcisteína, até o censo da Febrasgo de 2018, apresenta alguns dados, usando a acetilcisteína na dose de 1.200 miligramas por dia, teria uma melhora significativa na taxa de gravidez e ovulação quando comparada ao placebo, tá? Corticoide também pode ser discutido, o uso de dexametasona da dose de 2 miligramas por dia entre o 3º e o 14º dia do ciclo nas pacientes que vão usar alguma outra forma de indutor de ovulação. O drilling ovariano não se usa mais, tá? Por quê? Porque ele tem uma repercussão negativa sobre a reserva ovariana dessas pacientes, então o drilling laparoscópico ele foi deixado de lado. Falei demais, muito obrigada a todos vocês.
Opa. Voltei. Foi ótimo, doutora Nilka, muito bom, muito esclarecedor. Acredito que o pessoal tem aí algumas dúvidas, inclusive vou pedir para o pessoal já ir enviando aí no chat, para quando o Salomé terminar, a gente já ir respondendo. Haja visto que já temos mais de 1 hora de webinar. E agora vou passar a palavra para a Salomé, que ela vai falar, ela que é embriologista, vai falar da influência dos tratamentos adjuvantes na SOP, baseado na qualidade ocitária. Ela vai falar um pouquinho da experiência dela no laboratório quanto a isso. Salomé, a palavra é sua. Primeiramente, boa noite a todos. Espero que todos estejam me escutando bem. E, se não, eu coloco o fone, tá? Vou tentar, então, ser bastante resumida e falar, então, um pouquinho desses tratamentos mais alternativos, né, na síndrome dos ovários policísticos e dando ênfase à qualidade ocitária, que é aquilo, digamos assim, que eu lido diariamente no laboratório, tá? Eu vou pedir, então, para o Gustavo liberar também aqui para mim, a compartilhar. Gustavo? Não conseguiu ainda, Salomé? Gustavo? Voltei. Gustavo, você está por aí? Vocês estão me ouvindo? A gente está te ouvindo. Você conseguiu compartilhar? Eu não estou conseguindo. Tem que liberar o seu compartilhamento, né? Pedir para o Gustavo. Gustavo? Senão, até sem querer, eu saio. Doutora Salomé está liberado, ela tá aqui como apresentador. Então vocês me ajudam de novo. Eu vou lá embaixo. Isso, compartilhar, onde tem a setinha para cima. Gente, desapareceu. A gente testou hoje, deu certo. Então, não é pasteira, não. Onde tem a barrinha embaixo, onde tem a câmera, o microfone, tem uma caixinha com uma setinha para cima. Pois é, não está aparecendo aqui. Está aparecendo. Tenta dar um toque na tela. Pronto, eu dei um toque na tela. Aí tem meu vídeo, sim, o microfone, volume. Depois tem esses três, digamos assim, de etc. Quando eu vou lá, ao invés de... ou me pede para ativa vídeo em arquivo. Deixa eu ver se tem alguma coisa disso. Não. Nossa, estranho. Hoje a gente conseguiu normal. Isso. Não sei por que não estou conseguindo, Camila. Tenta, então, eu acho que tem que... Tenta desligar e voltar. Acredito que... Porque, assim, estava todo mundo conseguindo compartilhar. Não, e a gente hoje também conseguiu, né? A gente testou... Acho que foi... Não, o Gustavo entrou. Foi a minha tela. Não, compartilhou. Doutora, é esse ícone aqui, tá vendo? Ó? Esse não tem diretamente no meu, tá? Gustavo. O meu tem para colocar... não tá abrindo esse no meu. Eu vou tentar sair e entrar de novo, pessoal, porque tá diferente. O que acham? Pode ser. Acho que pode ser. Porque senão... A não ser que eu mande para ti, Camila, e você consiga compartilhar? Pode ser. Né, também? Se a gente pode não ser. conseguir. Pode ser também. Pode ser? Pode ser, sim. Outra opção, né?
Peço desculpas, mas realmente não está mais abrindo como eu tinha até escrito hoje como é que era para fazer a compartilhação e não tá indo. Eu vou enviar para aqui. Eu envio para quem? Para o Gustavo ou para Melhor enviar para Gustavo. Porque como o meu é Mac, pode ser que não abra. Ok. E desconfigure. Eu vou botar aqui no bate-papo, vou botar no bate-papo o meu e-mail, tá? Não, me diz aí logo, porque aí desculpa, já estou aí com ele aberto. Gustavo.lima @hnsn.com.br. Desculpa, é só que já está aqui. Gustavo.lima@hnsn.com.br. Tudo bem. E aí, então, se chegou, desculpa, PCOS é o site Quality. Não sei, realmente. Deve ser alguma coisa da configuração do tablet. Né? Mas aí a gente vai dando um jeitinho. Tá. Tô vendo. Tô vendo. Não, tava tudo certo. Recebeu, Gustavo? Estou entrando aqui no e-mail para olhar. Tá bem, obrigada. Enquanto isso, querem ir respondendo algumas perguntas que estão no chat? Ou preferem esperar? Acredito que seja rápido, melhor esperarmos, né? Se quiserem já começar, então. Acho que dá para... Deixa o Gustavo... Vou tentar fazer, então... Vou tentar fazer, então, algo resumido, viu? Dando ênfase, realmente, a essa minha abordagem laboratorial. Até porque a gente já foi bem sucedida anteriormente com a apresentação das colegas, né? Eu sabia, então, que elas iam dar show, e realmente foi isso, muito, muito bom. Parabenizo. E o que a gente vê, né, no dia a dia do laboratório é isso, são esses pobres pacientes que vêm nessa via crucis, né, já apresentam, às vezes, até... elas pensam, né, que está bem por conta da quantidade de ovócitos depois do estímulo, e a gente se depara depois no laboratório com aquela imagem, assim, desesperadora, às vezes, dessa qualidade. Então, eu tentei, nesses últimos anos, me dedicar à pesquisa e, principalmente, digamos assim, nessas vias alternativas, um pouco para poder fazer também a melhora dessa qualidade ovocitária, tá? Recebeu o Gustavo. Gustavo? Recebi sim, vou compartilhar agora. Tá ótimo. Gente, me perdoem, mas não sei o que foi que houve. Tá ok já, doutora? Tá, ok, então. Você vai ter que passar por mim, né, Gustavo? A senhora vai você vai mandando e eu vou passando, sem problema. Pronto, então, eu vou falar, então, desses tratamentos adjuvantes, certo? Dando ênfase na qualidade ovocitária. Com muito orgulho também que eu comecei minha formação no Brasil, onde eu fiz a minha universidade, foi na Federal da Paraíba. Depois eu também sou uma criatura do Pérola Bar, então ainda na época do professor Pinotti, da Cidinha, Mário Cavanha, Jonatas e Arthur. Então é muito bom ver essa garotada que está se renovando, né, hoje em dia. Então, com o convite da Camila, foi
imediato eu aceitar, com muito mais, mas assim, muito prazer mesmo, de estar colaborando um pouco com esse período, né, de intensivo de estudos nessa pandemia, e aí com o Brasil, que é o meu amor, mesmo estando na Itália já há tanto tempo. A gente pode continuar, então. Gustavo. Como já foi falado anteriormente, né, a síndrome dos ovários policísticos, ela é uma das causas mais importantes de infertilidade feminina. O que é que acontece, então? Tem um fator limitante que é crucial, né, para ter um sucesso de gravidez. Às vezes até a gente consegue obter gravidez, mas ela vai suceder em aborto. A gente tem muito uma taxa de aborto mais alta, por conta, então, dessa qualidade ocitária e embrionária que vai ser, então, alterada. Por isso, então, que o meu grupo de pesquisa está se focalizando, digamos assim, cada vez mais para tentar, então, melhorar esses tratamentos, certo? Não só na qualidade ovocitária, né, mas como um todo. E esses tratamentos, a gente tem essa tendência agora de que eles sejam da forma mais natural, né, não só para paciente, mas também para esse futuro bebê que está vindo. Então, no próximo slide, a gente pode ver, como já foi falado brilhantemente pela Márcia anteriormente, e pelas palestrantes, a gente vê que na síndrome dos ovários policísticos, o que é que acontece? Muitas vezes a óligo ou então a anovulação, que às vezes ela é, então, com uma indução da ovulação, no caso das técnicas de FIV e ICSI, ela vai ser, então, depois repristinada, ela vai ser depois retomada, digamos assim, a ovulação, mas, infelizmente, a gente tem esse ócito, mas a gente não sabe, então, como é a qualidade dele, né? Geralmente, então, ele vai estar interferido. Pode passar. Como eu estava falando, então, a competência, digamos assim, do ócito é que vai ser a demonstração, então, de que ele tem uma qualidade ou não. E ela é, assim, de fundamental, é a chave fundamental, então, para esse potencial embrião. Tem algumas outras características que são importantes, como as células do cúmulo óforo ou a participação mitocondrial, mas a gente sabe ainda que a função, então, da qualidade ocitária, e não desses outros adornos, é aquela mais importante. Pode passar. Então, assim, como é que eu posso ver, né, e evidenciar a qualidade desse ócito no laboratório? A qualidade do ócito, então, ela pode ser afetada, ela pode afetar, né, o desenvolvimento embrionário inicial, ela vai contribuir também com uma manutenção da gravidez, dessa gravidez e com o desenvolvimento fetal, e até nas possíveis, então, depois, doenças desse bebê que vai se desenvolver em um adulto. Já foi falado um pouco sobre esse período, né, durante a foliculogênese e o crescimento dos oócitos durante o período de maturação, e como nas técnicas de reprodução assistida, elas envolvem, então, essa hiperestimulação controlada dos ovários, com a coleta, então, desses oócitos maturos ou imaturos. A gente vai depois, então, trabalhar com isso nos processos, então, de maturação in vivo ou in vitro, né? A gente vai receber esses
óssitos, quase sempre, quando são associados à SOP, ele vai ter uma redução da qualidade. Pode passar. Essa redução da qualidade pode ser uma indicação, porque a gente tem vários ossos que foram bloqueados nesses folículos, né, primordiais, e só depois, então, nesses folículos em crescimento, muito baixa, digamos, a capacidade de ossos que vão ser capazes de sofrer meiose, de fertilizar, de desenvolver, de apresentar um bom desenvolvimento embrionário inicial, até chegar, então, ao estágio de blastocisto. Isso no laboratório in vitro. Pode passar. Então, essa maturação, esse processo de maturação ocitária é só um processo, né, é o final, digamos assim, para preparar essa habilidade, né, do desenvolvimento. E que vai ser, então, a gente vai ler isso, então, como a competência ovocitária. Tem alguns aspectos citoplasmáticos da maturação dos ócitos que vão atuar diretamente nessa competência ocitária e a gente vai, in vitro, então, conseguir ativar, digamos assim, esses processos com o uso de algumas substâncias que podem ser tanto para a cultura normal, como a albumina ou algum tipo de líquido folicular ou de meio de cultura específico, até nos meios, digamos assim, para fazer a parte de in vitro maturação, in vitro maturation, de maturação in vitro, vão ser utilizados alguns fatores de crescimento também e alguns outros tipos de fatores que podem inibir ou ativar essa maturação. Pode passar. Então, o que a gente vê é que a importância, né, desse oócito é fundamental. É um pouco óbvio dizer isso, mas é importante dizer que não é só porque metade da informação genética, né, e dos cromossomos vai ser passada, então, através desses oócitos. Porque a contribuição, então, dessa herança materna e paterna, ela é diferente. E ela é diferente, então, para o destino do embrião, né? Para a ativação, então, depois só do genoma embrionário, por exemplo. E ela carrega também esse ócito, ele carrega um imprint, digamos assim, da idade parental. E a idade parental, a gente sabe que é algo de predição muitíssimo importante, né, para um sucesso reprodutivo in vivo e in vitro. Então, o que é que acontece? Você pode passar? Pode passar, vai ser repetido. Está com uma conformação errada, mas, assim, só fazendo um rápido, uma rápida, dando uma rápida olhada no PubMed, a gente vê que essa síndrome, então, que foi descrita, né, em 1935, durante tantos anos ainda, com toda essa problemática até de diversos critérios, mas a gente vê que nesses últimos anos aumentou-se tantíssimo a quantidade de publicações sobre tratamentos, então, dessa síndrome e a qualidade oocitária. Isso foi uma coisa dessas últimas décadas. A gente sabe também que, às vezes, tem ser impulsionado um pouco pela indústria farmacêutica, né? Pode passar. Então, diversos tipos de integradores ou suplementos
foram utilizados como tratamentos alternativos, então, para essa síndrome dos ovários policísticos. E eu vou falar um pouco, então, agora de alguns trabalhos que evidenciam, então, a qualidade ovocitária. Porque, às vezes, a gente tem muitos que dão alguns dados clínicos, mas poucos que estão, então, ainda associados à qualidade ovocitária, tá? Esses trabalhos a gente também tem muito cuidado por conta do tipo de tratamento que foi efetuado, da própria qualidade, digamos assim, quando foi desenvolvido, né, esse estudo. Podemos passar. Eu só citei alguns, mas já foi brilhantemente falado anteriormente, então eu não vou ficar especificando cada um deles, tá? Eu procurei trazer para vocês, então, esse trabalho daqui, que ele fala, então, dessa suplementação com diversos tipos de micronutrientes, porque existe também dos médicos uma tentativa de, às vezes, utilizá-los de uma forma, né, deles sozinhos ou do tipo combinado, porque cada um deles, como falou bem a professora Nilda, cada um vai ter um papel específico, digamos assim, ou como possível, meu Deus, ROS, como as espécies reativas de oxigênio e tantos outros tipos de fatores. Esse, por exemplo, evidenciou um pouco o ômega 3, o ácido fólico, selênio, vitamina E, como dá para ler, né, aqui. Foi dado, então, por um mínimo de 3 meses. Parece que é esse, digamos assim, um ponto-chave fundamental desse tipo de tratamento, são esses 3 meses. E foi, então, evidenciado um benefício para essas mulheres com PCO, principalmente na parte dos parâmetros bioquímicos, que deram, então, positivamente, elas afetaram a qualidade ovocitária. Pode passar. Oi, Gustavo? Não, desculpa, é o anterior. Anterior. Oi, obrigada. Pronto, não, esse. Não, o outro, desculpa. Me perdi, foi esse aqui, né? Então, se fala também da N-acetilcisteína, né? Que ela deu uma melhora na qualidade ovocitária e embrionária nessas pacientes de SOP, e que elas podem ser uma alternativa, então, à metformina, mas também a gente já tem outros trabalhos que, às vezes, quando vão ser aprofundidos e vão ser selecionados mais essas pacientes, grupo controle e outras coisas, não dão um suporte, digamos assim, de evidência clínica nem laboratorial, que esses mecanismos, então, podem apresentar uma melhoria na qualidade ovocitária via antioxidante, como a gente estava falando. Hoje não, o próximo. Eu trouxe para vocês, então, esse outro trabalho que fala um pouco do uso combinado dos inositol, do ácido fólico e da melatonina. São 3 trabalhos principais, não é à toa que todos eles são italianos, né? Aqui a gente tem, há algum tempo, se dedicado bastante, digamos, a isso. E com casísticas completamente diversas, como a gente pode ver aqui. A Ariana Pacchiarotti apresentou esse trabalho de mais de 500 pacientes, então, fazendo um bom grupo controle, e notou, com dados realmente significativos estatisticamente,
uma melhoria, então, do número de metafase 2, de embriões de grado 1, até relatou a quantidade de dias, né, para estimulação e os níveis de estradiol utilizados. Já o professor Vitório Unfer tem uma casuística um pouco moderada, mas também relatou quase esses mesmos parâmetros, então, de melhora, então, não só dos dados clínicos, mas daqueles laboratoriais que a gente pôde ver no laboratório. Rizzo também relatou, e foi mais específico na parte de laboratório, com esses 65 pacientes, uma melhoria, então, nos casos de M2 e uma melhoria também dos graus de desenvolvimento embrionário, do score embrionário, porque, infelizmente, o que a gente tem, às vezes, no laboratório é uma quantidade de imaturos bastante grande e, às vezes, eles, mesmo tendo um processo de maturação in vitro bem feito, não conseguem, então, se desenvolver e acabam sendo considerados atrésicos, tá? Pode passar adiante, por favor. E eu, como boa brasileira curiosa aqui na Itália, eu disse, não, eu vou ter que começar a estudar, então, esses inositós, porque só se fala, basicamente, disso há algum tempo. A gente vê que é um classificado como um carboidrato, ele tem 9 tipos de esteroisômeros, mas os 2 mais conhecidos ainda são, então, o que a gente chama de mioinositol e o diquiroinositol, tá? Pode passar adiante. Já está acabando, não se preocupem. Esse trabalho é bem legal, tá? Porque ele consegue, então, mostrar o quê? Que a concentração do mioinositol é mais alta no líquido folicular que contém ócitos de boa qualidade. Então, essa concentração ela é bem mais alta. Como ela foi estatisticamente significante. Não vou ficar me atendo aqui explicando tanto tabela, essas coisas, mas no próximo slide, Gustavo, a gente vê também, esse é o mesmo trabalho, que teve uma correlação positiva, então, dessa concentração de mioinositol, tanto no desenvolvimento embrionário, tá? Como também no score embrionário, na morfologia, quando, então, esses níveis, né, essa concentração de mioinositol nos folículos, ela era bem alta, tá? Vamos passar para o próximo? Pode passar para o próximo. Oi, Gustavo. Oi, obrigada. Oi, desculpa. Esse é um trabalho bem legal do professor Vitório Unfer, que mostra, então, um pouco essa proporção. Vocês não dão para ver tudo, mas essa aí é o quê? A proporção, então, desses 2 esteroisômeros de inositós, fazendo uma comparação entre mulheres sadias, né, e essas com SOP. A gente viu, então, que a concentração, então, essa proporção nessas mulheres sadias, ela é de 100 para 1, enquanto que nessas de SOP, isso sempre no líquido folicular, ela foi encontrada como de 0,2 para 1. Então, é uma proporção realmente completamente diferente, 100 para 1 para 0,2 para 1. Tá? Pode passar. Não está dando para enquadrar todo o... Esse eu vou falar um pouquinho, então, da melhoria, então, do uso do mioinositol, como já foi falado anteriormente, nessas pacientes de SOP, uma melhoria também da qualidade de vida delas e da função ovariana, da perca de peso, inclusive, com mioinositol, com tratamento com mioinositol, e o uso combinado dele com a metformina pode ser considerado, então, também como uma linha de frente
pode passar um pouquinho mais para baixo, Gustavo, por favor. E restaurou, então, alguns ciclos menstruais normais nesses pacientes, né, de SOP. E se transformando até, às vezes, mais ativo do que o tratamento único, exclusivo, só com a metformina, tá? Pode passar. Então, qual é a pergunta que a gente se faz? Seria importante, então, a combinação de tratamento de mio e de quiroinositol? Vamos ver lá, no próximo slide. Esse é do grupo do System Biology Group que eu participo. Participei, então, indiretamente nesse trabalho. Foi bem interessante, foi um trabalho feito com modelo animal, mas essas ratinhas, então, elas foram expostas, né, a esses ciclos por 10 semanas e ininterruptos de iluminação. Então, com isso, digamos assim, elas acabaram apresentando um quadro de SOP. Pode passar, Gustavo, por favor. E como a gente pode ver, né, nesse grupo controle, digamos assim, dessas ratinhas ainda sadias, o que a gente vê, essa estrutura aqui de cima, é o útero, digamos, delas, e o controle comparado, então, com essa atresia do grupo que foi induzido a SOP. Outra característica histopatológica importante, então, é da sutileza, né, das células da granulose, da TECA, que foi tão bem explicado também anteriormente, do grupo controle e contra esse grupo de SOP. Vamos passar, então. Foi dado, então, diversos tipos de proporções para essas ratinhas, como eventuais tipos de tratamento. E a proporção inicial era aquela mais baixa, a gente pensou numa proporção mais baixa, de 4:1, foi aumentando gradativamente, 20, 40 e 80:1. O grupo controle sempre recebendo água. Vamos passar? E o que é que a gente evidenciou? É que quando foi administrado essa proporção de 4:1, certo? A gente viu, então, que a parte uterina, a morfologia e dimensão, elas eram bem, digamos assim, parecidas com o do grupo controle, ok? Já uma proporção mais baixa, uma proporção mais alta, a gente vê essa, digamos assim, atresia. Pode passar, Gustavo, por favor. Isso foi visto também com a parte de imunohistoquímica, tá? O grupo controle está aqui em cima. Essas dosagens estão mais baixas do lado esquerdo. E aquela de 40:1, que é bem... tem quase uma sobreposição, digamos assim, de imagem com o grupo controle. Então, foi retomado, digamos assim, a parte de imunohistológica também foi comprovada. Pode passar. Esse é só mais um controle, então, do espessamento, né, das células da TECA e da granulosa, confirmando, então, 40:1, que seria a proporção mais indicada. Pode passar. E o melhor de tudo que a gente poderia receber depois é que, depois, então, de um intervalo de tempo razoável, esses são os dias, digamos assim, todas essas ratinhas, então, que foram tratadas de 40:1, elas ficaram, então, grávidas, ok? Pode passar. Vou falar, então, de um outro trabalho, esse pessoal, um grupo grego,
que viu também o quê? A gente tinha falado sobre a presença, então, né, desses inositós no líquido folicular como um aspecto positivo, mas que também, quando existe uma, digamos assim, uma concentração muito alta de diquiroinositol especificamente, então, desse icerizômero, no líquido folicular, a gente tem um detrimento, então, né, da qualidade embrionária, quando a gente vai ver, então, os blastocistos, tá? Isso foi feito com pacientes de ovodoação, e os embriões, então, apresentavam, quando no líquido folicular era bem alta de diquiroinositol, uma qualidade de blastocisto terrível. Pode passar. O que eu queria passar, então, para vocês como mensagem para vocês levarem para casa seria... Pode passar, Gustavo. Que, então, o uso, então, principalmente do mio-inositol, né? Ele pode, então, restaurar a ciclicidade, né, menstrual e a ovulação, melhorando, então, reduzindo a insulinoresistência e alguns fatores também bioquímicos, clínicos e de hiperandrogenismo nesses pacientes. E o que a gente mais é interessado em saber é o próximo slide, é que na reprodução assistida, então, nos ciclos de FIV e de ICSI, o que a gente está percebendo, cada vez mais fazendo esses trabalhos, então, com mais qualidade até científica, é um melhoramento, então, não só da qualidade dos ócitos, como dos embriões. A gente tem evidenciado, então, uma melhoria nas taxas de gravidez e uma redução, então, do uso dessas gonadotropinas utilizadas, então, das unidades internacionais utilizadas, como uma diminuição também dos dias de estimulação, além do que é uma coisa que para vocês, ginecologistas e estereleutas, é bastante complicado, essa redução, então, do risco, né, da síndrome de hiperestímulo ovariano, que é tão desagradável, tá? Eu queria agradecer, peço desculpas, não sei o que foi que aconteceu, então, com esse problema técnico, mas peço muito obrigada pela atenção. Foi com muito prazer que eu recebi essa homenagem, digamos assim, como experta mundial do uso dos inositós. E eu queria só deixar, então, para vocês o próximo slide. É um convite. Nesse sábado, então, 4 de julho, às 14 horas, eu vou estar lá e vai ser no próximo, vai ter esse evento muito bacana. Me coloca o último slide, por favor, Gustavo. Vai ser o Fertility Talk, promovido pelo Grupo GEARE. O Grupo GEARE está, então, em Recife, em João Pessoa e em Maceió, e vai fazer esse evento que vai ser muito bacana, das 14 às 17 horas do próximo sábado, horário do Brasil. E vocês podem, então, se inscrever lá no site do www.grupogeare.com, tá? Aproveito para fazer um pouco de publicidade. E agradeço. Obrigada, Salomé, pela aula. Agora eu acho que a gente pode começar a responder as perguntas. Doutora Nilka, doutora Márcia, ainda estão por aí? Sim. Começar a responder as perguntas aqui do chat, que tem algumas perguntas para a gente poder encerrar. Vou começar pela pergunta da Camila, que ela pergunta o seguinte: para iniciar o clomid ou letrozol, é necessário preparar o endométrio? Se faz o uso prévio de medroxiprogesterona de 10 mg por 5 dias para poder fazer aquela suspensão, sangrar
e contar como o primeiro dia do ciclo? Acredito que seja para a doutora Nilka ou para a doutora Márcia essa pergunta. Márcia, doutora Nilka? Como vocês quiserem. Bom, vamos lá. O paciente anovuladora clorônica, né, que realmente demora muito para ciclar, né, a gente acaba usando a medroxi, né, para que ela possa eventualmente menstruar, e a partir daí a gente começa a considerar o início do ciclo para depois dar o letrozol ou o clomid, tá? Eu uso, na realidade, muito a progesterona micronizada, tá? Eu uso, aliás, hoje em dia eu uso mais a progesterona micronizada, eu uso, né, ou eventualmente o Trogestan, ou até uso mais atualmente o Dufaston, tá? Para poder fazer isso, então eu uso 10 dias, a paciente suspendo, a paciente menstrua e eu aí começo o uso do indutor oral. Tá, ok. Tem uma outra pergunta da Bárbara Mello, para a doutora Nilka. Se a senhora acha que vale a pena, durante os 3 meses de tentativas, inseminação intrauterina ou coito programado, e caso não ocorra a ovulação com doses menores de letrozol ou clomifeno, se vale a pena subir o letrozol para 7,5 ou o clomifeno para 150. E se esse aumento de dose na prática aumenta a chance de ovulação ou não? Tá. Prática minha, tá? Eu vou responder aqui por mim, Nilka, não pela literatura, tá bom? Eu uso 100 de clomifeno. Se não responder, eu já encerro por aí. Eu não tenho 150, tá? Eu não começo com 50, eu já vou para 100 e não tenho 150, tá? Porque eu acho que o efeito endometrial é muito ruim. Tá? Esses endométrios ficam muito ruins e eu até posso conseguir ovulação, mas eu acabo não conseguindo gravidez. Então, para mim, a dose de clomifeno é 100. Letrozol, realmente você pode tentar subir. Teoricamente, eu não subo. A minha dose máxima, eu uso 5 miligramas, tá? Do ciclo. Eu não subo o letrozol para 7,5. Existem alguns trabalhos que apontam essa possibilidade, mas não faço isso. Tá? Eu uso hoje, inicialmente, mais o letrozol do que o clomid, tá bom? E tinha uma outra pergunta embutida. Do ponto de vista de inseminação? Uhum. Isso. Tá. Se existe algum fator masculino leve, eu acabo indicando, tá? Mas eu acabo, muitas vezes, usando o inverso. Se eu tenho diagnóstico de uma paciente anovuladora crônica, exclusiva, sem mais nada, eu não associo. Eu uso só o letrozol, 6 meses, acabou. Mas o que eu acabo fazendo é o inverso. Vamos supor uma paciente que tenha, por exemplo, um fator tubário unilateral, tá? Ou ou seja, eu acabo usando não como indutor, mas uma estimulação ovariana controlada. E aí, para aumentar a resposta, eu acabo usando inseminação associada. Mas numa paciente SOP pura, entendeu? Que não tem mais nada, não tem nenhum fator masculino discreto, eu só induzo mesmo e acabou. Tá, ok. Tem uma outra pergunta aqui da Maria Paula, que acredito que seja para a doutora Márcia. Para pacientes que não desejam engravidar, qual a primeira linha de tratamento na SOP? E nesse caso, a metformina está indicada? E qual o papel da espironolactona também? Então, a gente tem que pensar, então, qual o objetivo principal, né, que a gente tem. Então, se é uma paciente que não está desejosa de gravidez e ela tem um quadro de irregularidade menstrual e eu quero corrigir essa irregularidade menstrual, e até importante para fazer prevenção, né, de neoplasia. Ainda hoje, a primeira linha vai ser contracepcional hormonal oral. A paciente não quer, porque agora, né, pílula mata, né, é um problema. Mas, gente, é a primeira linha de tratamento. É claro que às vezes não é possível
eu usar contracepcional hormonal oral. Eu vou reduzir hiperandrogenismo, eu vou melhorar, pelo menos pele, acne, eu vou melhorar, e ele é coadjuvante até para o hirsutismo, até para a alopecia androgenética. É claro que se eu tiver um hirsutismo importante ou uma alopecia androgenética importante, só contraceptivo, ele não vai funcionar. Eu vou precisar entrar com antiandrogênico. Posso usar qualquer um dos antiandrogênicos disponíveis? Espinolactona funciona bem, ciproterona funciona bem, finasterida também funciona, se bem que, particularmente, acho que é melhor para alopecia do que para hirsutismo. Mas sim, aí eu vou ter que associar um dos meus tratamentos. Ah, não posso usar, a paciente tem enxaqueca com aura. Ok. Se eu usar o antiandrogênico, eu tenho que ter um método contraceptivo eficaz. Não pode ser contracepcional hormonal oral, eu preciso escolher um método eficaz para poder associar o antiandrogênico. A metformina isolada. Então, assim, a metformina, gente, não vai corrigir hirsutismo, ela não vai baixar nível de testosterona, né? E ela isolada não vai fazer a paciente, na grande maioria das vezes, voltar a ciclar. O que eu preciso é perder peso. Então, emagrecer é tratamento. Sim, eu posso associar a metformina até para me ajudar, né? Um coadjuvante, porque ele me ajuda um pouquinho na primeira perda de peso inicial, no primeiro mês de tratamento, e às vezes é interessante. Mas, basicamente, eu acho que a metformina é fundamental se eu estiver pensando numa indução, né? Com uma medicação oral, porque se eu não corrigir, tá? Esse excesso de androgênio intrafolicular, se eu não melhorar essa sinalização da insulina, eu vou ter dificuldades até na minha indução. Então, aqui essa associação para uma paciente que quer engravidar é obrigatória. Para paciente que não quer engravidar, se ela não tiver desejo reprodutivo, obrigatório não é. Emagrecer para obesa não tem jeito. E sim, aqui eu posso usar como coadjuvante. E, eventualmente, eu posso fazer um tratamento para obesidade para valer, né? Então, eventualmente, se tiver indicação, posso usar uma liraglutida para ela perder peso, que isso acaba também ajudando bastante. É claro que se ela quiser engravidar, não posso manter a lira, né? Porque não vou fazer numa mulher que está desejosa de gravidez. Mas, se ela está planejando a gravidez daqui a um ano e eu precisar entrar com uma medicação para perder peso, sim, eu acabo resolvendo e melhorando. E perder peso é que vai resolver o meu problema. Então, conseguir emagrecer é bom. Perfeito. Tem uma outra pergunta, doutora Nilka, do Fernando Ribeiro, que ele quer saber qual trigger que ele vai usar na paciente com SOP para evitar a síndrome de hiperestímulo. E aí eu aproveito para acrescentar um pouquinho e perguntar em relação à questão da quispeptina. Qual o papel dela e aonde que teria uma maior indicação de eu usá-la? Qual que é a opinião da senhora em relação a isso? Doutora Nilka? Do ponto de vista do trigger, tá? Quando você usa o antagonista, aliás, o análogo antagonista para evitar o pico endógeno de LH durante a estimulação ovariana, tá? Eu posso usar o análogo agonista como trigger. O que eu uso normalmente, na realidade, é o gonapeptil, tá? Na dose de 0,2. Só que o que acontece? Existem alguns trabalhos que até fazem depois um duplo trigger, tá? E até que usam o HCG posterior ao trigger com análogo agonista, tá? E transferem embriões, tá? Eu não consigo dormir tranquilamente, tá? Eu prefiro realmente congelar esses embriões, tá? E transferir no próximo ciclo, até mesmo porque do ponto de vista de endométrio, tá? Essas pacientes acabam tendo um nível muito elevado de estrogênio, fazendo o endométrio inadequado, do ponto de vista de estrogênio muito alto,
com uma taxa de implantação maior. Então, realmente, uma paciente que respondeu bem, que teve um número bom de embriões, tá? De boa qualidade, eu não vejo o porquê insistir numa transferência no endométrio que passou por um estrogênio suprafisiológico, ainda correu o risco de associar um HCG a um trigger depois de uma paciente com risco de síndrome e, como eu falei, e essa paciente fazer síndrome. Então, nesses casos, eu realmente prefiro só não transferir. Entendi. Isso que a senhora falou aí do duplo trigger, eu vi muito lá quando eu estava no Fellow lá na Itália, eles faziam isso, mas porque ele tem a questão, lá eles têm a questão religiosa para não transferir, para não congelar. E aí eles faziam essa dose do HCG para não ter uma insuficiência de corpo lúteo, né? E aí conseguir fazer a transferência. Isso eu vi muito lá, mas realmente aqui eu não consigo ver isso, ter espaço, né? Tem uma outra pergunta da Bárbara, se tem uma forma de melhorar a absorção do mil-inositol nas pacientes que têm SOP e desbiose intestinal associada. Se tem alguma forma disso. E uma outra pergunta que eu acho que dá para entrar nessa seara aí que eu recebi na caixinha é que algumas pacientes têm intolerância à metformina. Nesses casos, qual seria a conduta? Acho que qualquer uma pode responder aí essa pergunta, porque pega todas as partes. Então, vamos lá, pensando na desbiose, agora está na moda estudar desbiose. Os obesos têm uma alteração muito, muito importante na quantidade e na qualidade da flora intestinal. E pacientes com hiperandrogenismo também. Daí foi se estudar o SOP, não foi muita surpresa mostrar que também nas pacientes com a síndrome dos ovários policísticos a gente vai encontrar muito uma alteração da flora e essas pacientes têm um quadro de processo inflamatório permanente, né? Então, sim, você tentar corrigir a flora seria talvez uma nova adjuvância. Entrar com probiótico para essas pacientes talvez fosse interessante. Sim, tem muito. Sem dúvida. Está com eco, né? Está tendo eco. Eu acho que alguém está com o microfone aberto. Camila, consegui voltar. Aí, voltei. A senhora chegou a escutar a pergunta que tinha sido feita? Não, Camila. Mas a Márcia já respondeu? Isso, respondeu. Então, pronto, tá ótimo. Uma outra pergunta que fizeram aqui foi... Desculpa. Desculpa. Só uma coisa suplementar que eu achei interessante, num trabalho também que eu participei indiretamente, que a gente viu sempre sobre o uso dos inositós e aproximadamente 30% das pacientes, então, SOP, elas têm uma resistência, tá, ao tratamento com os inositós. Então, uma formulação foi alterada, digamos assim, e a alfa-lactoalbumina, ela foi introduzida, então, em alguns tipos de medicamento, né, para poder melhorar a absorção intestinal. Foram feitos trabalhos in vivo e in vitro, e a gente já tem agora aqui à disposição esses integradores, então, os suplementos do inositol com essa alfa-lactoalbumina. Esses pacientes, então, que são são inositol resistentes, então, essas de SOP, tá? E uma outra pergunta também que ainda fizeram em relação ainda ao mil-inositol foi a dose que é feita e se vocês usam o diquiro-inositol. Eu estou falando um pouco como embriologista, me permito, então, de repetir um pouco
acompanhando sempre as pacientes do professor Aragona, que é o meu mentor, não só, e quem eu acompanho sempre. Então, o professor faz essa administração, sim, geralmente com essa proporção que a gente falou, de 40:1, com o diquirinositol, nesses pacientes de STOP. Certo? E agora, digamos assim, a dosagem standard, eu acho que é a mesma daí do Brasil, né? De 2 a 4 miligramas dia do inositol. Do mil, certo? E é o que geralmente é feito. Mas quando vai se introduzir, então, com o diquirinositol, a gente faz, então, essa proporção de 40:1 também, tá? E a gente já tem à disposição cápsulas já confeccionadas de uso industrial, porque eu soube que aí no Brasil ainda está muito galênico, né? As formulações. Sim, inclusive, o mil-inositol que a gente tinha de fácil acesso saiu do mercado. O Fertsop? O Fertsop saiu do mercado. E tem alguma formulação aqui no Brasil que a gente faça o diquirinositol ou só manipulado mesmo? Eu saiba, é só manipulado. Só manipulado. Boa noite. Oi. E eu acho que para a gente terminar... Que bonitinho. Juliana Coutinho, tá aberta a câmera e o fone dela. Acho que o Gustavo que tem como fechar. Pronto. Acho que foi. A última pergunta da Rosana é como fazer o diagnóstico diferencial entre anovulação e insuficiência do corpo lúteo. Peraí, clinicamente é completamente diferente, tá? Vamos lá. A paciente anovuladora, tá? Ela tem, primeiro, se você dosar progesterona, teoricamente de segunda fase, vai ser baixa. Ultrassonograficamente, ela não vai ter corpo lúteo, tá? E são pacientes cujos ciclos são longos. A paciente com insuficiência lútea, ela tem uma progesterona, tá? Tem corpo lúteo, a duração desse corpo lúteo é menor, então ela tem ciclo, mas ciclo mais curto, é o contrário. Ela cicla com intervalos menores. E a insuficiência lútea verdadeira, ela acontece só em 1 a cada 3.000 pacientes ovuladoras. A real. Tanto é que a insuficiência lútea, em alguns trabalhos, é considerada um fantasma, tá? O fantasma da parte reprodutiva. Existem alguns trabalhos interessantes, até do Fertility, tá? Falando exatamente isso, que é o fantasma branco da reprodução, que todo mundo fala, mas nunca ninguém viu. Realmente são clínicas distintas. Uma, inclusive, ela vai sangrar antes do tempo, né? Ciclos curtos. A Bárbara... Isso. A Bárbara colocou aqui que ela tem encontrado o Famisop como mil-inositol no mercado. De repente, pode ser que seja uma possibilidade. Acho que as perguntas aqui da caixinha terminaram. Vou fazer uma última pergunta que me fizeram na caixinha do Instagram para a gente encerrar. Acho que está todo mundo já cansado por conta do horário. Em relação ao uso de estatina, doutora Márcia, nas pacientes com SOP, se a senhora acha que é válido, qual que é a sua opinião diante disso, uma vez que a maioria das pacientes vão cursar com síndrome metabólica? Quando a gente tem uma dislipidemia que precisa tratar, lembrar que a gente tem que abordar síndrome metabólica, né? Então, investigar a síndrome metabólica é importante
e medicar a síndrome metabólica é importante. E para os quadros de hipercolesterolemia, aqui eu estou tentando fazer um acompanhamento completo da paciente como um todo. Aí sim ela vai ter esse papel, a gente vai entrar com a estatina para tratar a dislipidemia, para tratar a hipercolesterolemia. Eu não vou ter uma resposta, não espere ter uma resposta, meu surtismo vai melhorar, meu nível de androgênio vai melhorar, isso a gente não vai conseguir ver, nem uma taxa de ovulação ficar sendo superior, mas sim a gente vai tratar o distúrbio metabólico quando indicado. Tá ótimo. Pessoal, eu queria agradecer a participação. Opa, acho que ainda tem uma perguntazinha aqui. Alguém levantou a mão, talvez? Não sei. Deixa eu ver. Vou dar a última olhada no chat para eu fazer os agradecimentos. Não tem nada. Aproveito para agradecer em nome do Grupo Neves a doutora Nilka, a doutora Márcia, a Salomé pela disponibilidade, por essas aulas maravilhosas que nós tivemos. É um grande prazer receber vocês. Acredito que tenha agregado bastante para todos os participantes. Tivemos mais de 80 participantes aqui, então tivemos uma interação muito boa. E espero que seja o primeiro de muitos. E em breve estejamos juntas novamente. E é isso. Uma boa noite a todos. Está gravado para o pessoal que perguntou no início da aula. Está gravado. Acredito que o Grupo Neves vai disponibilizar depois. Camila, muito obrigada pelo convite. Boa noite a todo mundo. Beijo, Camila. Estou sem câmera, minha câmera sumiu, sei lá. Boa noite também. Eu gostaria de, mais uma vez, né, parabenizar essa juventude boa e que tão participativa, tão ativa. E eu nunca me senti tão bem em aprender ainda mais, né, sobre SOP. Geralmente, mas assim, vocês apresentaram de um modo muito legal e eu agradeço muito essa participação também. É sempre um bom motivo para aprender mais. Obrigada. Boa noite a todos. Camila, obrigada. E fiquem bem. Isso, se cuidem, pessoal. Em breve vai voltar tudo ao normal. Boa noite.